Bom dia, pessoal, começando mais um vídeo aqui, hoje iniciando minha exploração aqui pela Turquia, por Istambul. Essa é a rua onde eu estou hospedado, o hostel é bem aqui atrás. Olha a cara do lugar como é. Legal, né? Dei uma caminhada aqui ontem à noite, que eu cheguei tarde pra caramba. Quem acompanhou o vídeo da saga, deu saindo desde lá de Palmas, em Tocantins, onde eu estava fazendo o jalapão, até chegar aqui em Istambul. Foram 4 voos, desde a madrugada de sábado para domingo até ontem, segunda, né? Cheguei no aeroporto 7, quer dizer, o avião pousou 7h20, até ele taxiar, levou uns 15 minutos taxiando, ainda esperar o pessoal sair do avião, passar pela imigração, que a fila estava muito grande, demorou bastante. A imigração em si foi tranquilíssima, sem perguntas, sem nada, só pegou meu passaporte, olhou, carimbou e tchau. Ainda fui fazer um plano de internet no aeroporto, ainda fui pegar algumas informações. Até sair do aeroporto já era mais de 8 e pouco, já devia ser quase 9 horas quando eu saí do aeroporto. Aí foi uma saga para sair do aeroporto para chegar aqui também. O aeroporto é bem longe, fica acho que a 45 ou 50 quilômetros daqui. Segundo um amigo meu, o Renan, que fez a viagem comigo lá para o Jalapão, ele já tinha vindo para cá, ele falou que o aeroporto é quase na Bulgária. Não é tanto, mas é bem longe. Resolvi vir de metrô no modo raiz e foi longe, viu? Fui 2 baldeações de metrô, né, 2 linhas e mais um bondinho e uma caminhadinha. Aí, claro, até chegar, deixar minhas coisas, fazer o check-in, tudo. Ainda fui sair para comer algo e olha, essa história que falam que a Turquia é cara, não sei o que, meu amigo, o negócio vai bater doído aqui pelo jeito, viu? Que olha, eu dei uma caminhada, tudo bem, tinha muita coisa que também estava fechado, já era mais de 11 horas da noite, uma segunda-feira, né? Mas tinha alguns lugares que eram um pouco mais baratos, mas estavam fechados. Aliás, curioso, o lugar estava aberto, você vê que estava aberto, mas eu chegava para perguntar, os caras falavam closet. E eu saí e o bagulho continuava aberto, ou seja, eu não entendi nada. Mas voltando, aí acabei tendo que comer nos lugares turísticos aqui mesmo, que era a única coisa que tinha aberto. E, olha, eu acabei sentando em um, porque eu já estava cansado mesmo. Peguei um doner, paguei 570 liras. Sabe quanto isso que é quanto que dá isso em reais? Ou por aí na tela. Vejam o valor. E era disso pra mais, tá? Não tinha muito mais barato que isso, não. Quer dizer, os que tinham mais barato que isso estavam fechados. Mas eu, como é primeiro dia, era tarde, eu tava com fome, você fazer as coisas com fome. Fazer as coisas com fome não é legal? Deixa eu virar a câmera assim que é melhor, porque eu tô falando agora de costas pro sol, eu vou ficar escuro. Não é melhor mostrar a paisagem. Ó, Hagia Sofia já logo ali. Tô bem do lado da Praça Sultanahmet, que é, acho que é a principal aqui de Istambul. Vamos lá. Fiz esse caminho todo ontem aqui, caminhando, né, para achar os lugares. Eu provavelmente vou ainda encontrar algum lugar que seja menos caro. Porque assim, o menos caro que eu vi ontem, por exemplo, tinha um lugar ali um pouco depois da praça, que era um doner mais um ayran, que é aquele iogurte salgado que o povo toma muito por esses lados aqui, pros Balcãs ali. Quem viu meus vídeos dos Balcãs lembra que eu tomei isso lá. E era 350 liras. Que já dá uns... Tem uma abelha aqui. A abelha tá bem na frente da câmera aqui. Eu, depois do jalapão, já tô meio traumatizado de abelha. Tomar uma picada lá. E a praça já é bem ali na frente. Aliás, ali acho que já até a Mesquita Azul, ou não? Sei lá. Não, acho que não é não. Pronto, já estamos aqui na praça. É bem pertinho de onde eu tô hospedado. Basicamente, Istambul tem 2 regiões que as pessoas costumam se hospedar mais. Ou aqui na região de Sultanahmet, né, que é onde está a grande parte da rede hoteleira, e é talvez a principal parte turística da cidade,
ou na região de Taksim, que é do outro lado do Corno de Ouro. Já vou explicar o que é esse Corno de Ouro, calma. Não é nenhum chifrudo prateado, não. Dourado, não. Que era onde eu ia ficar a princípio. Quando eu tava para fechar Istambul, eu ia ficar num hostel ali. Só que na hora H apareceu esse daqui que tava com preço melhor e tinha café da manhã incluído. E aí, obviamente, eu fiquei nesse. Então, são as duas regiões onde todo mundo se hospeda. Só que aqui é a parte mais turística. Olha o mundaréu de gente que tá aqui. Agora tá tarde, né? Que agora já são 20 para as 11. Eu dormi bem hoje, nossa. Hoje aquela história dos 5 minutos fez total sentido para mim. Eu botei o despertador por mais 7h30, porque eu falei, vou levantar o café a partir das 8, eu organizo minhas coisas, tomo um café da manhã e já... Despertador tocou e eu falei, pô, se eu ficar mais 5 minutinhos na cama não vai fazer mal. Eu, sério, pisquei o olho, era 15 para as 9. Mas também eu tava muito cansado, então Mano, já lá no Jalapão, acordei cedo todo dia, pô. Acordar cedo eu acordo pra trabalhar, caramba. Mas tá bom também. Não deu uma dormida melhor, tomei um café da manhã bem reforçado, com calma, tranquilo. E agora vamos explorar aqui. Tem o dia inteiro pra explorar. Aí aqui tá as atrações. Aquele ali é o famoso Palácio Topkapi. Esse aqui é a Hagia Sophia. A Mesquita Azul tá pro outro lado aqui, não é essa. E aqui é a praça. Aqui na minha frente tá as bilheterias para você comprar o ingresso para os lugares. E aqui eu já vou avisar, também é tudo caro, tá? As entradas aqui são bem caras, bem caras. É bem complicado. Eles têm um esquema do Museum Pass aqui, que você pagaria mais barato por algumas atrações. Essas são as atrações, ó. Topkapi, a Museu da Hagia Irene, acho que é dentro do Topkapi esse Hagia Irene. Museu Arqueológico de Istambul, Museu dos Mosaicos, a Galata Tower, Torre da Donzela, Museu de História e Ciência e Tecnologia, esse eu não sei o que é, Galata, não sei o que, Lodge, Turbis. Não é esse que eu tinha visto na internet. Na internet tem um Istambul Pass que chama, que você tem gratuidade ou desconto em uma cacetada de coisas que tem para fazer aqui em Istambul, assim, desde cruzeiro no Bósforo, a entrada da Hagia Sophia, do Palácio Topkapi, do Palácio Dolmabahçe, da Torre de Galata, de algumas mesquitas que são pagas, várias e várias atrações, museus, e aí tem um valor que você paga por 2, 3, 5 ou 7 dias. Só que assim, é caro, que nem o de 3 dias, por exemplo, o de 2 está 165 euros e o de 3 está 195 euros. E aí eu fui fazer as contas, eu pagando cada atração à parte, quanto que sairia? Eu não vou fazer nem um terço, nem um quinto do que tem ali naquele... Não é tudo que eu vou entrar e visitar. Por exemplo, a Hagia Sophia eu quero visitar, o Topkapi eu quero visitar, Torre de Galata não faço questão de subir. Essa Torre da Donzela também não faço questão. A cisterna da Basílica também eu gostaria de subir, de entrar. Eu fiz as contas, eu acho que o que eu vou fazer vai sair mais barato do que se eu fosse comprar o Istambul Pass, ou vai sair mais ou menos o mesmo preço. Então eu acho que eu vou comprar a parte mesmo, as atrações. Me senti um idiota agora. Tô vendo aqui, eu achei que era a bilheteria dos museus, mas não. É um bagulho aqui para você comprar plano de internet. Olha o valor. Olha só. 25 GB, que é o mesmo que eu peguei, mais 750 minutos, mais SMS, 850 liras. Porra, eu paguei 2 mil no aeroporto. A não ser que isso aqui seja um plano para... Não, acho que é plano para turista mesmo, porque tem até em outros idiomas, ó, em turco, inglês, russo, alemão. Para estrangeiros, ó. Olha só. 850 liras. Então, já a primeira dica. Não feche internet no aeroporto. Não compra. Compra aqui na praça. Bom, tô tomando porrada aqui para vocês não tomarem. Então, acho que já vale uma inscrição, né, pessoal? Acho que isso aí já merecia, no mínimo, que você se inscrevesse no meu canal para eu estar te ajudando
a não se lascar aqui em Istambul, né? Como eu já tô vendo que eu já me lasquei. Eu vi a maioria do pessoal falando para fechar a internet do aeroporto, fechei. Aí, ó. Enfim, chapéu de otário é marreta, né? Bom, vamos explorar aqui agora. Vou ver como é que funcionam as coisas aqui. Bom, vamos começar com aquela parte que eu gosto, que é falar do contexto histórico do lugar, né? Bom, falar da Turquia, falar da história da Turquia, de Istambul, dessa região, é uma história bem longa, bem complexa. Isso aqui é uma região muito histórica. E, assim, para falar desse lugar, a gente vai falar de muitos anos antes de Cristo, quando tudo isso aqui começou a ser habitado. Vários povoados passaram por aqui. A Turquia passou pela mão de muita gente. Aqui já foi terra dos hititas, que é oficialmente o primeiro povo dessa região. Isso lá para a Idade do Ferro, tá? A gente tá falando de coisa muito antiga mesmo. Então a gente tem os hititas, aqui já foi a Trácia, já passou pela mão dos persas, dos macedônios, dos mongóis, dos gregos, dos romanos, enfim. A Turquia passou por muita coisa para chegar na Turquia que é hoje. Primeiro, eu nem sei por onde eu começo, que é tanta coisa que tem para falar daqui, mas vamos lá. Primeiro, a origem do povo turco, né? Da onde surgiram os turcos. O povo turco é um povo que originalmente, né, os povos túrquicos, como eram chamados, né, era um povo nômade, né, que vivia ali pela região da Mongólia, Cazaquistão, ali pelas regiões montanhosas, essas estepes da Ásia Menor, né, da Ásia Central, melhor dizendo. Era um povo nômade. Eles aos poucos foram migrando, até por conta da ascensão do Império Mongol, né? Eles começaram a fugir dos mongóis e foram vindo para cada vez mais para cá, até que chegaram na Pérsia. Quando chegaram na Pérsia, eles se estabeleceram por um tempo, e aí foi lá na Pérsia que eles adotaram vários costumes que são comuns de povos árabes, por exemplo, entre eles o islamismo, né? Foi nessa passagem pela Pérsia que eles se converteram ao Islã, viraram muçulmanos. Era um povo que não tinha religião. E aí eles começaram a vir até que eles chegaram na região da Península Anatólica, que é essa região onde fica a Turquia. Na época, essa região era dominada pelo Império Aquimênida, que era o Império Persa, o primeiro grande Império Persa da história. E os Aquimênidas ocupavam toda essa região e os povos turcos foram migrando para cá, né? Só que essa região aqui, chegando aqui, era a fronteira, vamos dizer assim, com o Império Romano. O Império Romano naquela época dominava tudo, né? Grande parte da Europa, norte da África, Oriente Médio, era tudo do Império Romano. E aí eles pararam nessa fronteira do Império Romano, vamos dizer assim. Nesse meio tempo, começaram a surgir os impérios turcos, né, dessa região aqui. Primeiro foi o Império Seljúcida, foi o primeiro grande império turco, que ficou por muitos anos aqui. Só que com a invasão dos mongóis, né, com a chegada do Gengis Khan, da galera dele aqui, o Império Seljúcida caiu, né, foi dominado pelo Império Mongol, e aí toda essa região foi dividida em pequenos reinos, que eles chamavam de beiriques. Eu acho que é essa palavra, beiriques, ou belriques, não lembro. E aí ficaram como se fossem pequenos reinos, pequenos territórios. Um desses reinos era governado por um cara chamado Osman. Esse Osman era o Bel, né? Eles chamavam de Bel, quem governava esses beiriques, sei lá, Bel ou Bey, ainda eu esqueci a palavra. E esse Osman, ele era um desses líderes, só que ele era um cara muito inteligente, muito estrategista. E ele aos poucos, porque também estava tendo muita treta entre esses reinos turcos aí, ele começou a unir alguns reinos turcos e começou a fazer tentativas de invadir os territórios que eram do Império Romano, né? Eles estavam numa parte aqui que era o Império Romano de um lado e os impérios turcos do outro. E ele foi conquistando aos poucos, e conforme ele foi conquistando, ele foi ampliando o seu território. E aí veio uma curiosidade. Nós no Ocidente, em geral, né, nós temos o hábito de ocidentalizar nomes árabes, principalmente. Por exemplo, Maomé, que é o grande profeta do Islã, né, o grande nome do Islã, na verdade o nome dele em árabe é Mohammed. E aqui na Turquia eles chamam de Mehmet, tá? Que a gente chama de Maomé. E o Osman, o nome dele é ocidentalizado. Na verdade, o nome dele original aqui é Otman. Esse era o nome dele. Então, como o império dele estava crescendo muito, o império do Otman,
eles começaram a chamar de Império Otomano. É um trocadilho com o nome do Otman. Era uma homenagem a ele. Por isso, daí que surgiu o Império Romano. O Império Otomano, perdão. Bom, ele foi conquistando cada vez mais territórios. Em 1299 ele criou esse Império Otomano, na verdade. Aí eles invadiram a cidade de Bursa, que pertencia ao Império Romano, e transformaram Bursa na capital, na primeira capital do Império Otomano, né? Por muitos anos ela foi a capital do Império Otomano. E aos poucos eles foram ampliando seu espaço, foram invadindo, teve várias guerras. Tem uma batalha chamada Batalha do Kosovo, que quem foi inscrito raiz aí, que já acompanhou meus vídeos, por exemplo, lá no leste europeu, quando eu tive tanto na Sérvia quanto no Kosovo, eu falei dessa batalha, que é uma batalha que é importante para a história da Sérvia, né? Foi a batalha que os sérvios perderam, mas que fez nascer o nacionalismo sérvio, né? Eles se identificaram como sérvios a partir dessa derrota. Essa batalha do Kosovo ela é importante também para a história do Império Otomano, porque foi a batalha em 1389 onde eles conseguiram derrotar os sérvios e abrir caminho para a passagem deles pela Europa. A partir daí eles tiveram caminho livre. E foi uma batalha tão importante que os dois líderes morreram. Era o Murad, que era o líder dos otomanos, e o Lázaro, que era o líder dos sérvios, foram mortos. O Murad foi morto na batalha e o Lázaro foi capturado e morto após a batalha. Então, foi bem intensa. Teve uma batalha também em 1300 e, não sei se 94 ou 96, acho que é 96, que é a Batalha de Nicópolis, na Bulgária, onde eles também derrotaram uma grande coalizão europeia que tentou parar eles. Eles venceram e a partir daí eles passaram como um rolo compressor, dominaram toda a região dos Balcãs, já tive por lá, mostrei para vocês, né? Você pega os países ali, Bósnia, Albânia, Macedônia, tem muita influência turca, né? Ali o centro de Sarajevo tem uma região ali que é uma mini Istambul, que eu mostrei para vocês, tem até um mini Gran Bazar ali. Posso só fazer uma interrupção? Caraca, o sol tá jalapão aqui, viu? Nossa senhora, o sol tá bem na minha cabeça aqui, tá difícil. Mas vamos lá. E eles dominaram aos poucos toda a Europa, resumidamente, dominaram a Europa, norte da África e Oriente Médio. Assim surgiu o povo turco, né? O Império Otomano também, já estou contando bem resumida a história deles, né? Aliás, o Império Otomano é o seguinte, né? Teve essa ascensão e assim, conforme eles foram dominando tudo, tinha uma cidade que eles sonhavam em dominar, que era Constantinopla, que é aqui Istambul, tá? Já vou adiantar, estamos em Constantinopla. Inclusive, essa região era o centro de Constantinopla. Já vou falar um pouco mais sobre isso. Eu estou fazendo uma gororoba histórica aqui, mas acho que vocês vão entender onde eu quero chegar. Bom, só como eles não conseguiram invadir Constantinopla, eles contornaram pelo estreito de Dardanelos, que é mais abaixo, e foram dominando todo o resto. Dominaram a Península Anatólica, dominaram os Balcãs, o norte da África. Teve um sultão aqui chamado Solimã, ou Solimão em português, né? Eles chamam de Suleimã, que é o Magnífico, inclusive, ele tem essa... que foi o grande sultão da história do Império Otomano, foi na gestão dele que o Império Otomano teve a sua maior ascensão, a sua maior glória. Ele realmente chegou, dominou a Hungria, chegou até a fronteira com a Áustria, né? Tentou invadir Viena, não conseguiu. Chegou a tentar invadir a Itália também. Tomaram o Kanato da Crimeia. Então assim, da Crimeia até o Iêmen, do Iraque até ali a Áustria, a entradinha da Áustria, era tudo do Império Otomano. Então eles fizeram um império bem grande. Só que assim, do mesmo jeito que eles cresceram muito, eles também caíram rapidamente. Por quê? Quando eles invadiam um lugar, primeira coisa, eles dominavam aquele lugar, saqueavam o que podiam e o restante eles iam cobrando impostos. Inclusive, eles tinham uma característica, que eu falei até isso lá nos Balcãs, que ao contrário de muitos povos que geralmente subjugam culturas, religiões, né? A gente vê a colonização na América, por exemplo, os europeus obrigando os índios a se converterem, destruindo templos. Eles não. Eles até permitiam que as pessoas continuassem sendo cristãs, por exemplo. Só que você pagava um imposto para isso. Você tinha que pagar um imposto para ser cristão. Você pagava um imposto para ser de outra religião. Se você pagasse esse imposto, estava tudo bem. Eles toleravam. E mesmo os muçulmanos pagavam, só que pagavam um imposto menor.
Então eles cobravam esses impostos, saqueavam e iam crescendo o império. Chegou um momento em que estagnou isso, eles pararam de se expandir e ao mesmo tempo eles começaram a sofrer algumas derrotas em guerras e nessas derrotas eles acabavam não só não conquistando como perdendo territórios. Além disso, eles começaram a ter alguns sultões que foram considerados fracos, inclusive tem até uma época que era chamado de o sultanato das mulheres, que literalmente... Olha os bondinhos passando aqui, olha que legal. Passou um cruzando com o outro. Ontem eu vi num desse. Foi esse bondinho que acho que eu desci, inclusive. Bom, mas voltando. Que eles chamavam de sultanato das mulheres. Que diz que as mulheres do harém meio que mandavam os homens. Tem um outro episódio também que é os janízaros. O que eram os janízaros? Eram soldados, era tipo a tropa de elite, o BOPE dos caras. Que basicamente eram crianças de países balcânicos, né, que eles colonizaram, eles sequestravam essas crianças, ou então, quando os pais não podiam pagar os impostos, eles tiravam essas crianças como pagamento, traziam para cá, faziam circuncisão nessas crianças, treinavam, convertiam elas para o Islã e transformavam em soldados. Então era tipo a melhor tropa que eles tinham. Só que com o passar do tempo, esses janízaros começaram a ter muito poder. E começaram a ter poder, inclusive, de decisão. Começaram a influenciar até mesmo em quem era sultão ou não. Então, toda essa série de coisas, mais brigas internas, começaram a corroer o Império Otomano. E aos poucos foram tendo derrotas, foram começando a perder territórios. Nos Balcãs começou a surgir movimentos nacionalistas, como na Sérvia, por exemplo. Teve guerras de independência, como a Guerra de Independência da Grécia, em 1839, eu vou pôr o ano certo na tela, quando a Grécia se tornou independente, depois a Sérvia, muitos países foram se tornando independentes, e aí aos poucos o Império Otomano foi cada vez ficando mais fraco, tanto que no final do século XIX, início do século XX, ele era chamado de o homem doente da Europa, porque era aquela questão, ele estava morto em pé. Sabe aquela pessoa que está tão velha que você fala, a pessoa já morreu, esqueceu de deitar, esquecendo de avisar? Era tipo o Império Otomano. Teve guerras balcânicas entre 1912 e 1913. Então alguns países como Bósnia, Albânia, enfim, se tornaram independentes. A Bulgária se tornou independente. E aí a tampa do caixão do Império Otomano foi a Primeira Guerra Mundial. Foi quando eles resolveram lutar ao lado da Alemanha e do Império Austro-Húngaro. Eles tinham uma aliança com a Alemanha. Aliás, até hoje, dizem que a Turquia tem uma aliança muito forte com a Alemanha, né? Tanto que a Alemanha é o país que tem mais imigrante turco, né? Você vai para a Alemanha, o que mais tem é turco lá, né? Até os jogadores, quem acompanha futebol, tem muitos jogadores da seleção alemã que são de origem turca. O Ozil, o Ozil, né? O Khedira, o Gundogan, enfim. Eles lutaram, como a aliança, né, a Tríplice Aliança perdeu a guerra, quem perde a guerra leva fumo, todo mundo sabe, né? Eles perderam e aí a Turquia, através do Tratado de Sèvres, teve o seu território todo fatiado, né? Então uma parte ficou com a Rússia, uma parte ficou com a Itália, uma parte ficou com a Grécia, uma parte ficou com a França. A própria cidade de Istambul virou uma área internacional. Aí surgiu uma figura que mudou a história da Turquia, um general do exército turco chamado Mustafa. A princípio o nome dele era só Mustafa. Depois ele recebeu a alcunha de Mustafa Kemal. Kemal significa, não lembro se é magnífico, eu esqueci. Eu vou pôr a palavra aí embaixo que ele recebeu essa palavra. Então Mustafa Kemal, ele era um comandante do exército otomano, um bom comandante, inclusive. Uma das vitórias que o Império Otomano teve na Primeira Guerra Mundial foi a Batalha de Galípoli, e ele foi o comandante dessa batalha. Só que, como a Turquia estava do lado errado, perdeu, acabou se lascando. Esse cara, ele tinha um nacionalismo muito forte, a Turquia ainda era um sultão, o Império Otomano, melhor dizendo, era um sultanato nessa época ainda tinha sultões comandando o país. Ele se revoltou, se juntou com muita gente. Primeiro, ele derrubou o sultão do país, né? Acabou com o sultanato no país. Promoveu uma guerra de independência, ou seja, expulsou os outros países que estavam ocupando a Turquia. E em 1923 ele proclamou a independência do país.
E aí, a partir desse momento, o país passou a se chamar Turquia. Ele acabou com o Império Otomano. Foi o fim definitivo do Império Otomano. O país passou a se chamar Turquia, que era a terra dos turcos. Afinal, quando a gente fala de otomanos, a gente está falando de turcos, tá? Otomano nada mais era do que uma tribo turca que se sobressaiu sobre as outras, ficou estranho, mas vocês entenderam. E esse cara foi tão importante para a história do país, porque ele promoveu várias mudanças, ele secularizou o país, o idioma, o alfabeto, que era o alfabeto árabe, ele passou para o alfabeto latino, direitos das mulheres, ele igualou aos dos homens, então direito ao voto, direito ao trabalho, várias leis que beneficiaram o povo, a educação, tudo. E ele é tão querido que ele recebeu o apelido de pai dos turcos, que em turco se fala, tropecei aqui, Atatürk. Então por isso você vai ver a expressão Atatürk em tudo aqui. O aeroporto chama Atatürk, tem vários lugares que fazem referência a Atatürk. Atatürk é esse cara, que foi o pai da Turquia, né, o Mustafa Kemal. Eu vou falar um pouco mais sobre ele quando eu for para Ankara, porque lá tem um memorial dele, pretendo, né, visitar. Eu falo um pouco mais sobre a vida dele. Eu acho que eu fiz um resumo bem, mas... vou falar sobre Istambul especificamente, que tem umas partes que eu preciso falar dela. Ainda falando sobre questão da Turquia, né? Um fato que para os turcos eles não admitem muito, talvez eu crie até uma polêmica com isso, mas é um fato que aconteceu, é o famoso genocídio armênio. O que foi isso? Bom, nessa época em que a Turquia estava em declínio, né, no início do século XX, por ali, ela estava em muita treta com a Rússia. Tanto que ela entrou na Primeira Guerra Mundial justamente porque era contra a Rússia. A Rússia estava do outro lado, junto da Inglaterra e da França, e a Turquia já estava em treta com a Rússia, então resolveu entrar na guerra. E os russos já haviam invadido a Turquia, já tinham atacado a Turquia. E nessa época, tinha o povo armênio que vivia aqui. Viviam muitos gregos e muitos armênios, né? E os armênios foram acusados de ter não só facilitado a vinda dos russos, porque eles ficavam ao norte do país, como até terem lutado ao lado dos russos. E aí a Turquia, né, os otomanos, em represária, começaram a massacrar os armênios. Então foram forçados a deixar suas casas, muitos faziam caminhadas assim, absurdamente longas, que era para morrer de exaustão, alguns eram simplesmente fuzilados. Estima-se que cerca de entre 1 milhão e 1,5 milhão de armênios foram mortos nesse genocídio, vamos falar português, claro. Só que até hoje o governo turco nunca admitiu, eles falam que não existiu esse genocídio, mas a comunidade internacional sempre trata esse assunto como um genocídio. E agora falar um pouco especificamente de Istambul, falei da história de Constantinopla, falar um pouco sobre ela, né, para vocês entenderem o que era essa Constantinopla. Bom, essa região, como eu falei, foi habitada por muitos povos, e quando os gregos estiveram aqui, eles fundaram essa cidade com o nome de Bizâncio, em 669 a.C., se eu não estou enganado. Se não for, eu ponho o ano certo, é quase perto disso. Ou seja, estamos falando de 2.500 anos. Não, que 2.500? Não, 2.600 anos, sei lá, nem sei, eu tô com o sol na minha cabeça, não tô nem fazendo conta direito. Mas é muito tempo. Que tinha um rei chamado Bizas, né, que era um rei grego que estava na época lá no poder, então eles deram o nome dele, Bizâncio. Bom, essa cidade durou por muito tempo, e aí tinha o Império Romano, todo mundo sabe, né? O Império Romano ficava em Roma, só que como Roma sofria muitos ataques e também estava tendo muito problema com imperadores, que chegou a ter inclusive 2 imperadores ao mesmo tempo, tinha um imperador chamado Constantino, que ele resolveu criar uma espécie de Império Romano do Oriente e trazer a capital para cá, para a cidade de Bizâncio. Por quê? Porque aqui era uma região estratégica. Essa região aqui, ela está entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo, e era a passagem mais curta da Rota da Seda, que era uma rota que vinha lá da China, da Índia, daqueles lados, e o pessoal comercializava com a Europa. E aqui essa cidade, essa região do Estreito de Bósforo, era o caminho mais curto e mais fácil. Então aqui era uma área muito estratégica. Então ele resolveu trazer a capital para cá e mudou o nome da cidade para o nome dele, né? Constantinopla. Aí nesse momento Roma tinha 2 capitais, tinha Roma e tinha Constantinopla.
Como Roma começou a ser atacada por bárbaros, chegou a cair, inclusive a cidade de Roma, com medo do Império Romano todo cair, eles transferiram a capital definitivamente para Constantinopla. Então, Constantinopla passou a ser a capital do Império Romano. Essa questão de Império Bizantino, na verdade, é um termo que criaram depois, porque na época não se falava Império Bizantino. Era o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, apenas isso. E depois, com o tempo, ficou o Império Romano. Constantinopla passou a ser a capital do Império Romano. Por isso que os otomanos queriam tanto conquistar esse lugar, porque eles estariam conquistando o Império Romano, definitivamente. Essa cidade, né, depois que ela virou Constantinopla, ela passou por várias transformações. Teve um imperador aqui chamado Teodósio, que foi quem construiu as muralhas da cidade, ele murou toda essa cidade e se tornou um lugar mais seguro, né, consequentemente. Era praticamente impossível invadir Constantinopla, porque eram camadas de muralhas, tinha todo um sistema de proteção e a própria geografia do lugar, que ela é um pouco mais alta em relação à água, né, fazia com que a cidade fosse mega segura. Só que em 1204 aconteceu um fato que mudou a história da cidade, que foi a Quarta Cruzada, que sim, os próprios cristãos, os próprios católicos atacaram a cidade, né, a mando do Papa, atacaram aqui e destruíram uma parte da muralha. Essa parte da muralha, por mais que ela tenha sido refeita, ela nunca foi refeita da mesma maneira que o original. Isso criou uma vulnerabilidade no lugar, que seria relevante mais à frente, né? Constantinopla resistiu a vários ataques ao longo do tempo, até que os otomanos decidiram tomar esse lugar de vez. Falaram, não, eles já tinham conquistado todo o norte da África, todo o Oriente Médio, tipo, até o Iraque eles já tinham chegado até o Iêmen, aquela parte da Arábia Saudita onde fica Medina e Meca também era dos otomanos, toda essa região Palestina, Síria, Líbano, a região dos Balcãs, Hungria, tudo era dos otomanos. Só faltava aquele pedacinho que era Constantinopla. E eles decidiram investir de vez em Constantinopla. E aí em 1453, um imperador chamado Mehmed II, né, ou Maomé II, decidiu cair para dentro. Ele era um cara só de 21 anos, mas com muito sangue no olho. Inclusive tem uma série na Netflix que eu já assisti há muito tempo, chamada Império Otomano, que é muito boa. Retrata muito bem o que foi essa tomada de Constantinopla. Bom, em 1453 eles resolveram investir de vez. Eles tinham muito mais homens do que os bizantinos, vamos dizer assim, os romanos, né? Mas os romanos resistiram. Até que eles trouxeram uma arma criada por um engenheiro húngaro que a princípio ofereceu para os bizantinos, só que eles não quiseram, que é a Grande Bombarda, que era um canhão de 8 metros de comprimento. Pra vocês terem uma ideia, ele tinha que ser dividido em dois e precisava de 60 bois para transportar ele, de tão grande que era. Essa Grande Bombarda turca, né, como ficou conhecida, começou a socar bala na muralha. E os caras resistindo. Foram 53 dias de cerco. Os caras tomaram o Corno de Ouro, que é a região portuária que fica aqui atrás de Istambul. Pra vocês terem uma ideia, existiam até correntes que os romanos colocaram ali. Eles conseguiram fazer um esquema que eles passaram por terra os barcos e atacaram pelo outro lado. Até que no dia 29 de maio de 1453, a cidade caiu. E pela maneira mais bizarra que vocês possam imaginar. Eles estavam atacando, destruindo os romanos em menor número resistindo, só que algum filho de uma Elsa esqueceu o portão aberto. Sim, esqueceu um dos portões entreaberto. Os caras perceberam e invadiram. Aí eram 3 frentes de batalha e os caras não resistiram. Inclusive, eu esqueci o nome agora do imperador, que era do Império Romano dessa época. Ele foi para a frente de batalha também, ele morreu. Todo mundo foi morto ali, eles mataram, dominaram o lugar, puseram a bandeira otomana e a partir desse momento tomaram Constantinopla. Esse fato, inclusive, é conhecido como o fim da Idade Média. Foi esse fato que marcou o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Com relação ao nome, uma curiosidade. Assim que os otomanos assumiram a posse daqui, eles começaram a chamar a cidade de Istambul, que era uma palavra que vinha do grego, da época da dominação grega, que quer dizer a cidade. Só que o nome da cidade continuou mesmo assim sendo Constantinopla. Oficialmente, só em 1930 o Atatürk mudou definitivamente o nome da cidade para Istambul.
porque ela era conhecida como Constantinopla, mas muita gente já chamava de Istambul por costume. E aí em 1930 ela passou a se chamar definitivamente Istambul. Isso aqui, tudo que eu expliquei é só um grande recorte, tá? Porque se for ler mesmo a história do Império Otomano, a história da Turquia, eu baixei um monte de material para ler, rapaz, dá para fazer um TCC de história, só com o que tem de coisas para se falar desse lugar. É muita história, é muita história. Então eu fiz um resumão, senão o vídeo ia ter 2 horas de duração, ia virar um documentário da Discovery, né? Rapaz, pensa num lugar que tem gente, viu? Olha o mundaréu de gente que tem aqui. É gente pra cacete. É muito turístico aqui, com esse solzão. Isso que a gente está no fim da alta temporada, tá? Já está começando a cair a alta temporada. Mas olha, é bem interessante o lugar. Fazer uma visão geral. Ontem, quando eu cheguei, eu dei uma explorada rápida. Isso tudo aqui estava iluminado. Mas era bem bonito aqui, bem bonito mesmo. E agora vamos explorar aqui a praça, falar um pouco de cada atração e começar a explorar também as atrações daqui. Bom, a gente está chegando perto da Mesquita Azul e aqui na frente tem a tumba do Sultan Hamed, que é o cara que dá nome a essa praça aqui. Esse Sultan Hamed foi um sultão, né, que o nome diz é Sultan Ahmed, né? A gente vê o nome da praça Sultan Hamed tudo junto, pensa que é uma palavra só. Mas na verdade ela se refere ao Sultan Ahmed, que é o cara que construiu a Mesquita Azul. Eu não achei muitas informações sobre ele, a única coisa que eu achei é que ele morreu de tifo, que foi o 14º sultão, acho que foram mais de 30, se não me engano, na história do Império Otomano. Ele foi o 14º, é o cara que fez a Mesquita Azul, que nós estamos aqui. Inclusive, o nome oficial da Mesquita Azul é Sultan Hamed Cami. Esse Cami é a palavra para mesquita em turco. Então toda a mesquita aqui vai ser alguma coisa Cami ou Cami alguma coisa. Só que ela tem esse nome de Mesquita Azul, eu já vou mostrar o porquê para vocês, tá? Bom, essa aqui na frente é uma fonte alemã. Eu estava lendo a história dela, ela foi um presente do Império Alemão. A Alemanha e a Turquia tinham uma relação muito forte, os dois impérios, né? O Império Alemão e o Império Turco, ou Otomano, melhor dizendo. Essa fonte ela foi um presente do Imperador Guilherme I e foi instalada aqui, foi construída pelos alemães e instalada aqui em 1900 para simbolizar a amizade entre os dois países, já que o Império Alemão visitou. Eu só não entendi se foi uma visita do Império Alemão ao Otomano ou o contrário, que aconteceu em 1898. E aí, como presente, eles colocaram essa fonte aqui. E o interior, não sei se dá para ver, porque a lente da câmera não é muito grande. Na hora eu tive um problema com o microfone, então eu vou narrar a explicação que eu dei. Ali tem 2 brasões. O brasão azul era o do Império Alemão e o brasão verde era do Império Otomano. E a cúpula dela, inclusive, é feita de mármore. Esse aqui à minha frente é o obelisco de Teodósio. Ele ficava no Egito, no templo de Karnak, que eu já visitei, inclusive, só que eu não tinha canal na época, né, quando eu fui para o Egito. E ele é de 1490 a.C. Ele foi do reinado do faraó Tutamés III. Aí ele foi trazido pelo Teodósio, que era o imperador, o mesmo que construiu as muralhas de Constantinopla. Ele foi trazido para cá, só que ele era tão grande que ele foi dividido em 3. E só a parte de cima, aliás, a parte do meio, eu acho, não sei. Só uma das partes, não é a ponta, porque a pontinha tem aquele, né? Mas só uma dessas 3 partes conseguiu chegar inteiras aqui. Por isso que ele está menor. Só essa parte tem 18,74 metros. É grande para um caramba. É que eu quero olhar para cima, mas o sol está bem aqui. E ele foi trazido para cá. Originalmente ele era coberto de bronze, de metais. Quando teve a Quarta Cruzada, que eu falei, que os caras entraram aqui e atacaram Constantinopla, eles saquearam a cidade. E eles retiraram todo o metal precioso que estava na cobertura desse obelisco. Me deu branco. E hoje o que acontece? Eles fizeram uma coluna romana, isso aqui é uma coluna romana, e colocaram sobre essa coluna romana aqui. Tem um outro obelisco que fica aqui na praça que já é do Constantino, tá? Eu vou mostrar para vocês, mas essa é do Teodósio. E até hoje eles não conseguiram descobrir o que são essas inscrições que estão escritas aqui, né, no obelisco. Tá me dando branco hoje.
Mas é muito legal. E aliás, preciso falar desse lugar especificamente onde a gente está. Ó, eu tava vindo lá da Fonte Alemã e vim até aqui à frente, ó. Afinal, o que é essa praça aqui? Essa Praça Sultan Ahmed, hoje a Praça Sultan Ahmed, ela fica em cima do antigo hipódromo de Constantinopla. O hipódromo de Constantinopla era o centro da cidade de Constantinopla. E ele já foi o maior estádio do mundo. Ele foi feito justamente pelo Constantino para rivalizar com o Coliseu de Roma. Lembra que eu falei que ele trouxe a capital, ele brigou com o imperador de Roma e trouxe a capital para cá, para formar o Império Romano do Oriente? Ele quis rivalizar com o Coliseu e transformou isso aqui no maior estádio do mundo. Eu não lembro agora, eu li em algum lugar a capacidade que tinha, vou pôr escrito aí na tela, mas era gigantesco e todo esse complexo aqui. E até hoje, ele está soterrado sobre essa praça, mas ainda existem alguns pontos aí que ainda lembram esse antigo hipódromo. E eu achando alguns eu vou mostrar para vocês. Inclusive tem um monumento logo ali à frente que ele fazia parte do hipódromo. Bom, esse lugar que eu tô aqui agora é a Coluna Serpentina. O que é esse lugar? Na época que os gregos dominavam aqui a região da Anatólia, né? A região da Turquia, no caso, teve uma batalha que eles travaram contra os persas, chamada de Batalha das Plateias. Foi em 479 a.C. E eles derrotaram os persas, e eles pegaram todas as armas dos persas, todas, derreteram e fizeram essa escultura como se fosse um monumento à vitória deles, né? Tem um detalhe, no topo desse monumento, vocês podem ver que está quebrado aqui em cima, tinham 3 serpentes, feitas do mesmo material, era tudo uma coisa só, por isso que ela é coluna serpentina. Isso aqui é como se fosse uma grande serpente, 3 serpentes enroladas assim, e em cima ficava a cabeça das 3 serpentes. Essas 3 cabeças foram arrancadas. Bom, uma delas está no Museu das Antiguidades aqui de Istambul, uma delas está no Museu Britânico lá em Londres, e a outra ninguém sabe e ninguém viu, né? Ela se perdeu. Mas ficou esse monumento e ele fazia parte do hipódromo. Ó, tanto que isso aqui abaixo era o chão. O hipódromo, na verdade, era aqui, tá? Era essa altura que era o hipódromo. Tá? Isso tudo foi feito por cima. Foi soterrado e construído por cima. Tanto que eu mostrei ali, na coluna do Teodósio, vocês viram que era fundo ali. Era ali que era o piso, que era o chão do hipódromo. Ele era nessa altura aqui, tá? Então vocês veem que tem uma boa camada de terra por cima, né? Por isso que muita coisa hoje não pode ser vista, só um ou outro item, né? Que, por exemplo, são essas colunas aqui e os 2 obeliscos. Aí aqui na frente o obelisco do Constantino, com acho que uma gaivota, não sei o que é aquilo ali em cima, fazendo o papel de, sei lá o que, de estátua. Aqui na frente, Universidade Marmara. Ah, uma curiosidade que eu esqueci de falar sobre essa palavra Anatólia. Por que chamam aqui de Anatólia, né? Península Anatólica, que é como é conhecida essa região. Aqui na época dos gregos, quando os gregos conquistaram essa região, essa terra aqui era a terra mais ao leste dos domínios gregos, vamos dizer assim. Então aqui era a parte onde nascia o sol primeiro. Sabe como a gente chama o Japão de terra do sol nascente? Essa aqui era a terra do sol nascente dos gregos, era o primeiro lugar onde o sol nascia. E Anatólia é uma palavra que vem do grego, que literalmente quer dizer terra onde o sol nasce. Então por isso que ele chamava essa região de Anatólia. Aliás, muita coisa dos gregos permaneceu mesmo com o Império Otomano, isso que eu acho curioso. Eles não modificaram o nome de tudo, né? Istambul mesmo, por exemplo, é um nome que vem do grego, né? Não é um nome que vem do árabe. Bom, agora eu vou ali para fazer a visita da Mesquita Azul, começar a explorar aqui. Essa eu acho que ainda é de graça, as outras é que são pagas. Então vamos lá primeiro. Como eu falei, eu estou explorando com calma aqui, eu tenho o dia inteiro hoje para fazer bastante coisa. Bom, bem aqui na frente já é a entrada da Mesquita Azul, ela é bem ao lado aqui de onde estão as colunas. A entrada dela é gratuita para turistas, tem algumas restrições que eu já vou falar para vocês e olha o tanto de gente que tem. É isso que eu queria para minha vida. Bom, escolhi uma região muito turística para vir, né? E vim tarde, só que o certo é você vir bem cedo. Então não posso reclamar. Vamos lá agora, passar no meio dessa tsunami. Apesar que o bom é que muito grupo tá saindo agora, né? Ó, primeira carinha aqui do lugar por dentro. A mesquita mesmo fica lá. Ó. Aí ali é a parte da entrada. Ó, tem uma bela filinha ali para entrar, tá? Mas parece que tá indo rápido, mas ó.
Tem essa fila aqui que a gente tem que pegar para poder acessar o lugar. Lembrando que essa entrada aqui é a entrada dos turistas, tá? Porque quem for fazer orações, a entrada é lá pelo outro lado. Acho que é pela frente mesmo, que aí é o pessoal que é muçulmano mesmo, que vai fazer as suas orações. Essa entrada, ó, de visitantes, tá vendo? Outra coisa, eu vou mostrar para vocês, mas eu já tinha visto no vídeo, existe um código para entrar aqui, um código de postura, né? Que é em relação à vestimenta. Mulheres, não precisa estar com véu, com coisa assim, mas eu acho que tem que estar, eu não sei, eu vou ver direito, mas não pode estar de vestidinho, por exemplo, tem que estar com o ombro coberto, sem decote, obviamente, e as pernas. E os homens não podem estar nem de regata, e pelo que eu li, pode até estar de bermuda desde que ela esteja abaixo do joelho, caso contrário tem que estar de calça. Parece que eles têm coisa para emprestar aqui, para quem não tiver. Eu tô de bermuda, mas a minha bermuda é comprida e eu dei aquela baixadinha clássica, né, para ficar um pouco abaixo do joelho. Mas, caso precise, eu trouxe uma calça aqui, aquelas calças segunda pele, que é facinho de colocar e de tirar. Eu trouxe ela, se precisar eu visto também, para não criar problema, afinal é a regra deles, né? Só que é um templo religioso, não é um museu, não é um... Eles liberam para visitas, mas você precisa estar bem vestido, né? Ah, tem uma mulher ali que acho que ela já fica meio que de zóio, tipo assim, ela tá olhando todo mundo ok, me viu, falou ok, então posso entrar assim. Mas se não, se precisasse, eu colocava... Mas aqui, ó, tem uns tio aqui na frente, umas bermudas mais curtas que a minha, que também não falaram nada. Eu acho que não tem problema. Mas eles estão com uns panos aqui. Ó, eles estão com uma espécie de um pano aí, sei lá. Eles devem ter pego pra... Acho que pra vestir. Não entendi direito. O cara tá até vestindo aqui. Sobre a questão da roupa, olha só. Ó, as mulheres têm que estar com a cabeça coberta e as pernas. E os homens também, ó. Como eu falei, não pode estar nem de regata e nem de... Eita, um pneuzinho aqui. E nem de bermuda muito curta, shorts, né? Como minha bermuda tá abaixo do joelho, eles permitiram. Só para mostrar, tá vendo? Ó, os homens têm que estar... Não pode estar assim, ó, de shorts, tudo. Tem que estar assim. E as mulheres não podem estar assim. Tem que estar com a cabeça coberta e um vestimento assim. E tem que tirar o calçado também, você não pode entrar de calçado. Como eu vim de chinelo, ó, pode ver que a partir daqui não pode entrar de calçado. Isso aí é um costume, né? Os muçulmanos fazem isso. Templos budistas também são assim. Todo templo budista você tem que entrar descalço. E ó, a partir daqui tem um grande tapete. É gostoso andar no tapetinho. Aqui você pode até carregar, porque tem alguns lugares que você não pode carregar o calçado, você tem que deixar literalmente na entrada, tipo o templo budista. Aqui dentro tem um lugar para você guardar os calçados, se você quiser. Mas como é chinelo, dá para levar na mão mesmo, que não é proibido. Bom, vamos falar sobre o que é esse lugar aqui, a Mesquita Azul. Essa mesquita, ela começou a ser construída em 1609 na gestão do Sultão Ahmed I, que é o nome da mesquita. Já existia a Hagia Sophia, que nós vamos visitar logo mais, e ela era a maior igreja do mundo, era uma obra assim, absurda. E uma coisa que eu esqueci de mencionar, que eu ia mencionar justamente quando eu fosse lá, é que quando os otomanos tomaram Constantinopla, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi converter a Hagia Sophia, que era um templo católico, cristão, em uma mesquita. Só que assim, ela foi construída pelos cristãos, então o Ahmed ele não se conformava com os cristãos terem construído uma coisa tão incrível, ser uma obra tão absurda, e ele queria fazer algo que fosse tão impactante ou mais impactante até do que a Hagia Sophia, que era uma obra feita pelos muçulmanos mesmo. Então ele decidiu construir essa mesquita. Ela levou 7 anos para ficar pronta, de 1609 a 1616, e ele convocou tudo que, assim, ele pegou tudo que existia de melhor na época, os melhores arquitetos, os melhores materiais, ele queria algo que fosse perfeito. Tanto que ele foi muito criticado por isso,
porque ele teria endividado muito o império, né, o reino, né, por conta dessa construção. Ele gastou muito dinheiro. Ele concluiu a construção dessa mesquita e existe uma grande polêmica sobre ela. Do lado de fora, não sei se eu consegui filmar direito ou mostrar, ela possui 6 minaretes. Só que o que acontece? Na época, todas as mesquitas só podiam ter no máximo 4, porque a mesquita de Meca, que é a principal mesquita do Islã, né, todo mundo já deve ter ouvido falar em Meca, que é onde todos os muçulmanos fazem a peregrinação sempre, né? Ela tinha 6 minaretes. E elas podiam ter no máximo 5, aliás. O padrão era 4, mas o máximo era 5. As mesquitas não poderiam ter 6 justamente para não rivalizarem com Meca, para não, como se você estivesse se colocando em uma posição de igualdade a Meca, e Meca era a principal. E aí diz a lenda que quando o sultão pediu para o arquiteto construir, foi um erro de interpretação do turco. Ele teria dito Altin Minare, que seria minarete dourado. Ele queria um minarete, os minaretes dourados. Então, Altin é dourado em turco. Só que o arquiteto teria entendido Alti, que é 6. É por causa de uma letra, Altin dourado, Alti 6. E ele teria entendido Alti Minare e aí ele construiu com 6 minaretes. Bom, isso deu uma polêmica desgraçada, deu um rolo pro sultão, porque os muçulmanos cobraram uma explicação dele. O que ele fez? Ele, do bolso dele, foi em Meca, que na verdade Meca fazia parte do Império Otomano também naquela época, e construiu do bolso dele um 7º minarete, fazendo com que ela fosse maior novamente. Hoje ela parece que tem 13 minaretes, mas eu não sei direito a história dela porque eu não me aprofundei nisso. Até porque o assunto aqui é Istambul e não Meca, né? Mas foi só para dar o contexto. O resultado é que essa mesquita ela é considerada uma das grandes joias do Islã, né? Uma das mesquitas mais impressionantes do islamismo. E aqui na frente é a parte onde tentando achar um ponto aqui para visualizar ali o meio, mas tá difícil, porque todo mundo tá tirando foto ali, né? Hoje tem que ter paciência, não adianta, é uma região muito turística. Deixa eu abrir um buraco aqui, aí. Ó, esse cercado aqui é a parte exclusiva dos muçulmanos. Aqui é só mesmo quem é muçulmano, que vai fazer a sua reza, a sua oração, pode ocupar esse local. Então, aqui não é permitido passar, tá? Tem até uma placa aqui que tá falando, ó, tá vendo? Ficar atrás desta linha. Aqui é a parte exclusiva. E olha esses vitrais, ela é toda feita em mármore, tá? E o porquê que ela é chamada de Mesquita Azul? Que eu acho que é uma dúvida que todo mundo deve ter. Ali em cima, vocês podem ver, aquela parte ali são ladrilhos azuis. Ela é toda feita com esses ladrilhos azuis aqui por dentro. São mais de 20 mil ladrilhos que foram colocados aqui de uma cerâmica chamada Iznik, que só tem numa região da Turquia, que é considerada uma cerâmica até cara, assim, é uma cerâmica bem valorizada. Vocês verem como o sultão aqui quis fazer algo bastante valorizado, né? Ó, fica até uma guarda ali, caso alguém ultrapasse, realmente provando que não pode passar, né? Ó, tem um segurança aqui também. Sempre vai ter algum engraçadinho que vai querer passar, né? Mas olha, o lugar é impressionante. Aí ali na entrada tem um balcão de informações islâmicas, porque para quem tiver curiosidade, quiser saber um pouco mais sobre o Islã, sobre a religião, que é bem interessante, né? Para quem for curioso, eles dão, ó. Eu acho que tem uns folhetos aqui. Essa daqui é a mesquita que eu falei, né? Que tem uns minaretes, tem aquela pedra aí que eles rodam. Essa é a maior mesquita do mundo, é a que eu citei agora. E ó, tem vários livrinhos aqui sobre o Islã, o profeta Maomé, até de Jesus, ó. Jesus muçulmano, Jesus dos muçulmanos, enfim. Ah não, Jesus... Ah, tá. Acho que é a visão de Jesus pelos muçulmanos, sobre o Corão. E tem vários idiomas, ó. Tem espanhol, tem russo, tem chinês, coreano, japonês, alguma língua daquelas, que eu não sei qual, mas enfim. Inglês. Interessante, para quem quiser, tiver curiosidade, ó, eles têm livros também. Bom, mesquita visitada, agora vamos sair e ver as outras atrações aqui da região histórica de Istambul. Tem mais fila para sair do que fila para entrar. Olha o tanto de gente que agora está saindo ao mesmo tempo. Que maravilhoso.
Região turística, né, gente? Temos que ter paciência, não adianta. Se não tiver paciência para isso, não venha, né? Quiser vir, tem que passar por isso. Mas tudo bem. E além de tudo foi de graça, né? Então, olha, uma curiosidade. Essa região que tá aqui é uma região exclusiva para mulheres, tá? As mulheres não rezam junto com os homens rezam lá naquele meio que eu mostrei e as mulheres rezam nessa parte aqui, separada. Ó, é uma areazinha pequena. Eles têm um negócio de os homens e as mulheres rezarem separados, né? Então essa é a parte exclusiva das mulheres. Pronto, aqui é a parte onde já pode calçar o sapato. Aí forma uma confusão porque tem um cantinho aqui onde a galera se calça e quem não se calça passa direto. Aí fica todo mundo cruzando na frente, aí dá um rolo lascado. Agora sim, agora chegando aqui já... Por isso que a saída lá é toda enroscada. Aqui na saída tem os artigos da fé, alguns dos pilares do Islã, né? Então eles estão falando que, ó, o que todo muçulmano deve ter? Acreditar em um único Deus, que eles chamam de Alá, mas Alá na verdade é a palavra para Deus em árabe. Acreditar em anjos, então eles têm os anjos, sim. Eles também acreditam em anjos, então ó, tem esse Jibrael, que é o equivalente ao Gabriel, Micael, que é o Miguel, né? São Rafael, que seria Israfel, e esse Israel, que é o anjo da morte. Mas enfim, acreditar nas escrituras sagradas, os livros escritos por Deus, seriam os livros sagrados dele, né? No caso, tem o famoso Corão, né? Que é o principal. Acreditar nos profetas e nos mensageiros de Deus, acreditar no dia do juízo final e na prestação de contas, né? Acreditar no destino ou predestinação e acreditar em vida após a morte. Então são as crenças, né, que todo muçulmano tem. Aqui tem um outro fazendo uma breve explicação do que é o Islã, né? Quem é o muçulmano, né, na verdade? O que seria um muçulmano? Não vou ler tudo, vou passar assim a câmera, depois vocês vêm com calma. Quem quiser pausar depois para ler. Uma coisa que eu estava lendo, essa construção aqui no meio fazia parte do hipódromo, tá? Isso tudo aqui era o hipódromo. Essa mesquita foi feita sobre o hipódromo. Aqui fora tem mais livrinhos, né? Para quem estiver interessado, tem vários idiomas. Ó, tem até português do Brasil aqui, ó. Falando sobre o Islã, ó. Tem vários idiomas. Português está aqui, tem mais aqui também, ó. Tem as meninas aqui que provavelmente dão informações também. Olha que interessante, lá dentro tinha, mas eu não tinha reparado, agora que eu tô lendo. Isso aqui seria a árvore genealógica, vamos dizer assim, segundo o Islã. Então olha só, eles têm a questão do Adão e Eva também, igual temos no cristianismo. E os descendentes, ó, Caim, Abel, Sete. E aí vem tudo isso aqui, ó. Ó, Noé também. Tem vários nomes aqui que são comuns Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, tem Salomão. São nomes que são João Batista, ó, Jesus também. Jesus é citado também. Então olha só que interessante. Tem toda a linha, a árvore, né, da história do povo, da humanidade, né, vista pelos muçulmanos, né? E é bem parecido com a cristã. Vocês veem que tem uma linha bem comum. Aí, claro, eles têm a figura do Maomé, né? Do Muhammad, que é dali para baixo, que acho que meio que se divide, né? Mas, ó, nós todos somos filhos de Adão, né? Quer dizer, ó, Deus, que eles chamam de Alá, mas é Deus, na verdade. E, ó, Adão, tá vendo? Ó, bem interessante. Tô falando que a Turquia vai bater doído. Eu agora passo em frente a um lugar, tudo bem, eu tô na área mais turística, é óbvio que as coisas vão ser bem mais caras. Mas eu ia tomar um suco de romã, eu vi ali, que é uma coisa que eu adoro e que esses países têm muito, que é o suco de romã. Aí tinha ali, fui ver quanto que é o copo, 400 liras turcas. Eu fui converter aqui, dá R$52, R$57, num copo de suco. Meu amigo, vai ser difícil a jornada aqui, hein? Mas é claro, estou na região turística também, eu devo achar por, sei lá, metade disso em outro lugar. Mas mesmo assim, ainda assim vai ser caro. É, amigos, a inflação tá dolorosa aqui. É uma coisa que depois que eu decidi vir para cá, que eu comecei a pesquisar e vi muita gente falando que a inflação aqui
é gigantesca. Que assim, a cada ano, cada vez que você vem para cá, as coisas estão mais caras. Que aqui tudo muda de preço muito rápido. A Turquia passa por uma crise financeira muito séria, muito severa, inclusive, né? Parece que a política econômica do Erdogan, né, que é o presidente daqui agora, eles falam Erdogan, só por curiosidade. Se escreve Erdogan, mas eles falam Erdogan. Tá meio complicado, então a inflação aqui é muito alta, o custo aqui tá muito alto. Só para constar que eu não tinha filmado direito, mas ó, deixa eu ver. Olha só, tem 1, 2, 3, 4, 5, eu não tô achando a sexta. Cadê a sexta? Falaram que tinha 6 minaretes. Ah, tá ali, porque tava escondida. 1, 2, 3, 4, 5. Não! Ah, 6 tá lá atrás. Tá atrás dessa. Então é isso que eu falei, são 6 minaretes que tem aqui na mesquita. Bom, agora vamos visitar outra atração aqui do centro histórico, que é a Cisterna da Basílica. A praça tá bem aqui, ó. Bem aqui na frente. A Hagia Sophia é bem aqui. Saindo da praça, aí ali tem um ponto que é a saída. Só que a entrada é desse lado, é só ver fila. Onde vocês verem uma fila, ó, vai ter uma espécie de um cruzamento aqui. Tem um negócio ali na frente que eu não sei exatamente o que é. Desse lado aqui é para quem compra o bilhete online, passa por esse lado. Quem vai ficar na fila para comprar tem que ficar nessa aqui, que obviamente é a fila maior. Tem o esquema de você já comprar online, aí acho que apresenta para essa moça aqui na frente e passa direto. Quem compra aquele Istanbul Kart, por exemplo, o Istanbul Pass, passa direto por essa fila aqui. Como eu não comprei, então vamos na filona mesmo do povo. E já vi ali, 1.700 liras turcas. A entrada mais o audioguia. Eu converti aqui R$216. É tudo assim os preços aqui. Também tem uma coisa, eu vou fazer acho que 3 coisas pagas só aqui em Istambul, porque realmente são coisas que eu quero ver. Que é essa Cisterna da Basílica, o Palácio Topkapi e a Hagia Sophia. São os únicos lugares que eu faço questão de pagar a visita, mesmo sendo muito caro. E tem um guia aí que tá atazanando o pessoal aqui na frente, não sei se eles são russos, que o cara tá meia hora tentando convencer eles eu acho que a sair da fila e fazer com ele. Porque acho que eu já tinha lido sobre isso. Ficam os caras te abordando, tipo assim, que eles têm esquema de você compra com eles, eles entram direto, já são teu guia. Tem esses esquemas aí. Vão cobrar o preço deles, óbvio, né? Até aí. Então, o golpe tá aí, cai quem quer, né? Mas eu vou ficar aqui na filinha mesmo. Vou fazer no modo não mais barato, mas o menos caro. Ó o que eu falei, ó. É o ticket mais o audioguia, 1.700. E o audioguia vai no seu telefone. Aí tem inglês, espanhol, russo, italiano, alemão, árabe, francês e chinês. Já notei que português aqui eles não usam para muita coisa não. A maioria dos lugares que tem aviso são nesses idiomas aí, e olhe lá. Prontinho, comprado, 1.500 liras. Eu não comprei o autoguia porque eu já tenho a história toda aqui, então não achei necessário. Então vai só a entrada mesmo. Mesmo assim já foi uma entrada. Aqui eu vou ter que usar o modo noturno porque é escuro, mas ó, o lugar já impressiona. Bom, vamos falar desse lugar agora aqui. Isso aqui é a Cisterna da Basílica. Ela foi construída em 532 d.C. pelo imperador Justiniano, que era para abastecer toda a região aqui, né? Isso já era Império Romano na época. Esse lugar, ele tem cerca de 140 metros de comprimento por 70 de largura e tinha capacidade para entre 80 e 100 mil metros cúbicos de água. E ela era abastecida por aquedutos que vinham lá do Mar Negro, a cerca de 19 quilômetros daqui, ao norte, né, da cidade. São ao todo 336 colunas divididas em 12 fileiras, e muitas dessas colunas foram tiradas de templos antigos e alguns vindos da Anatólia. Inclusive, se olhar bem, dá para perceber que cada coluna tem um estilo próprio, umas tem um tipo de desenho, outras tem outro tipo. Justamente por isso, foi um Frankensteinzão. Ainda hoje pode ver, ó, que ainda tem um filetinho de água aqui. Depois do Império Otomano, né, quando o Império Otomano tomou Constantinopla, eles pararam de usar esse lugar, porque os otomanos construíram um próprio sistema de distribuição de água. Então não foi mais necessário, ao longo do tempo isso aqui foi abandonado. Eles retiravam água
Não sei se eu consigo mostrar, tem um buraco ali, tem mais um buraco ali, tem vários buracos na superfície que a água era retirada por cima, porque isso tudo aqui era inundado de água. Tudo isso aqui ia com água até o teto. Bom, depois disso esse lugar ficou por um bom tempo esquecido e só no século XVI que um viajante holandês descobriu esse lugar aqui. Mas ele ficou sem uso. Só na década de 80 que começaram a restaurar o lugar, fazer uma limpeza, e em 87 ele foi aberto ao público. Em 2017 ele foi fechado para reforma, até porque aqui tem muitos terremotos na Turquia, então eles fecharam esse lugar para justamente fazer uma restauração e fazer uma estrutura melhor para que esse lugar, por exemplo, suporte esses terremotos, né? Esse local já foi cenário de alguns filmes, como um filme de 007, eu não lembro agora o nome, eu esqueci, eu vou pôr o nome na tela, e também aquele filme Inferno, que é da saga do Código da Vinci, né? Esse filme Inferno foi retratado aqui em Istambul, então tem vários locais aqui de Istambul que são cenários, e a Cisterna da Basílica é um deles. Agora vamos dar uma caminhada por aqui, né, para mostrar melhor para vocês esse lugar que é bem interessante. E uma curiosidade é que, olha só, tem muitas moedas aqui. Eu tinha lido isso, olha o tanto de moeda que tem. Que a galera joga aquela coisa de fazer pedido, né? Deve ter começado com algum besta e os outros foram atrás. Mas ó, a galera que limpa aqui, eu não sei se eles retiram, provavelmente retiram, né? Porque senão teria milhares de moedas. Com o tanto de gente que passa aqui por dia, isso deve ter muita moeda. Então estaria muito acumulado. Deve ser tipo na Fontana di Trevi, lá em Roma. E a galera com certeza deve limpar. Então quem limpa aqui deve ganhar uma gorjeta boa, viu? Então você que joga moeda aí para fazer um pedido, você está contribuindo com uma gorjetinha pro pessoal aqui. Isso aqui já faz parte da modernização, tá? Não é da estrutura original. Mas fizeram umas luminárias de água viva aqui. Olha que legal. Claro, eles fizeram muita coisa decorativa até para os turistas, né? Para atrair o turista para esse lugar. Então é natural que tenha algumas coisas aqui, essas próprias luzes aqui, por exemplo, não faziam parte da estrutura original. E a iluminação vai mudando. Agora ficou com essas luzes meio alaranjadas. Olha o efeito que dá. Olha que legal. Ó, ficou muito legal. Agora já mudou para um amarelo, sei lá. Que é um bom exemplo, ó. Você vê que coluna aqui não tem base praticamente, umas com a base redonda ali, umas com a base mais quadrada. Cada coluna tem um jeito, ó. Aquela tem uma base, mais elevada, ó. Alguém acendeu um flash, obrigado. Aquela outra já não tem. A parte de cima não, a parte de cima é igual. Você vê coluna que é mais lisa, coluna que é mais áspera, essa mais rústica ainda. Então você vê vários tipos. Justamente pelo que eu falei, eles pegaram colunas de vários lugares e trouxeram para cá, para fazer essa cisterna. Então, opa, pingando água aqui. Ainda tem água no lugar. Isso aqui é a cabeça de uma medusa deitada, que serve como suporte para essa coluna aqui. Qual é a história dessa cabeça de medusa aqui? Nessa época os romanos ainda eram pagãos, eles não eram cristãos ainda, convertidos, né, ao cristianismo. Então, tem outra aqui, são duas. Então, isso aqui eles retiraram de algum lugar, essa cabeça, só que puseram deitada pelo seguinte. Porque, primeiro, tinha duas simbologias por trás disso, pelo que eu li. A primeira é que, segundo eles, isso ajudaria a espantar possíveis invasores, que a medusa tem aquela coisa de petrificar o olhar, com o olhar. E, além disso, também tinha uma outra coisa que é meio contraditória que eu li, é que isso aqui, ela deitada assim, simbolizaria a anulação do efeito, vamos dizer assim, dela olhar para... Até como se eles estivessem fazendo com que a medusa perdesse o seu poder. Uma coisa meio simbólica. E ó, tem outra aqui, ó, são duas, uma ali e ó, essa outra tá de cabeça para baixo. Então aquela tá deitada de lado e essa tá de cabeça para baixo. E aí aqui na frente fizeram essa estátua de uma medusa, aí já é decoração que usaram depois, e fica refletindo e olha lá atrás. Não sei se vocês conseguem ver, tá a sombra dela ali. Filma melhor assim, porque eu fui filmar, uma mulher quase me jogou na água aqui, uma japa aqui. A mulher tava finish, e saiu me empurrando. Deixa eu sair agora que o povo quer fotografar também, que eu também não posso ser o folgado do rolê. Mas ó, eu tava tipo esticando o braço pra filmar, a mulher começou a empurrar minha mochila, rapaz. A japinha ali.
Caraca, então o povo fica meio sem noção. É pra todo mundo tirar. Tipo, eu fui ali, filmei rapidinho e já saí. Mulher tava sem paciência, mano. Ah, fazer o quê? Não vamos se estressar por isso. Olha essa coluna aqui na frente, que interessante. Essa eu achei mais legal de todas. Ó. Essa é a mais diferente que tem de todas aqui. Agora ficou laranja a iluminação, olha só. Cada hora a iluminação muda. Tá um pouco estourada assim porque eu tô usando o modo noturno. Ó, só pra vocês verem a diferença se eu estivesse gravando com a câmera no modo normal. Olha a diferença que dá. E ó, voltando pro modo noturno, olha só a diferença. Claro, tá um pouco bem mais estourado, não tá tão laranja assim que nem vocês estão vendo. Tá um meio termo entre a imagem, a outra imagem e essa, mas... Não, for me, no problem. Mas dá pra... O cara achou que eu tava gravando lá, se contorceu todo. Mas a diferença é gritante dessa câmera. Se fosse com a GoPro, por exemplo, eu não estaria conseguindo gravar aqui. Eu ia ter que filmar com o celular, que é mais ou menos parecido. Ó, com o celular é mais ou menos assim que fica. Meio parecido com o modo noturno. Também tá um pouco estourado, agora já mudou, agora ficou amarelo. Mas tá vendo? Não fica muito diferente. É o que eu falei, é que essa câmera compensa demais a gravação em modo escuro. Com a GoPro seria impossível fazer essa gravação. Então, interessante. Legal o lugar, uma visita rápida. Caro, caro pra porra. Mas tá bom. Ué, é um lugar diferente para se conhecer. O que é isso? Tá dizendo aqui que é um fóssil de uma árvore. Deve ter sido encontrada nessa região aqui, acredito, não sei. Tem um QR Code ali, mas não vou escanear não. Ó, aqui já é a saída, ó. A gente entra pelo lado de lá, faz todo esse circuito, vai lá embaixo, volta e sai por aqui. Aí vai sair daquele lado da praça que eu mostrei pra vocês. É o que eu falei, é um tour rápido. Nem sei quantos minutos eu fiquei aqui. Eu não vi a hora que... Nossa, 20 para as 2 já. Não vi a hora que eu entrei, mas é um tour rápido, então... Mas vale a pena, vale a pena. Apesar de ser caro para um cacete. Pronto, finalizado o rolê, saí aqui desse lado. A entrada é lá do outro lado da fila. Tá vendo? Começa ali. Peraí, eu tinha parado de gravar que eu tava no modo noturno, aí tava estourado o céu aqui. Aí você entra por lá, a fila é lá embaixo e a saída é aqui. Então você passa aqui pelo subsolo. Você passa tudo aqui por baixo da cidade de Istambul. Bem curioso. Olha esse carrinho. Que da hora. Os dois aqui, acho que é carrinho turístico. Búsforos. Achei legal o trocadilho, que tem o Estreito de Bósforo, aí fizeram trocadilho com ônibus, é Búsforos. Interessante. Eu acho que é carrinho para turismo, pelo jeito. Só, apesar que isso aqui só cabe uma pessoa. Resolvi dar uma volta aqui, por fora da parte turística ali. Primeiro que eu quero achar um lugar para sacar algum dinheiro, porque eu preciso ter algum dinheiro em espécie. Que tem coisas que não dá para pagar com o cartão aqui. Até agora eu estou usando só o cartão. Peguei umas ruas aqui fora ali da praça. Ó, a carinha da cidade, tá vendo? Tem vários cafés, restaurantes, lojas de lembrança. Tem bastante lugar aqui para visitar. Aí você vai explorando aqui as ruas, vai entrando... Tô entrando nas ruas assim, tô literalmente andando. Tô assim, batendo perna. Daqui a pouco mais eu vou ali na Hagia Sophia para visitar. Vou deixar ela mais pro final da tarde, acho que a última atração do dia. Consegui fazer meu primeiro saque. Ó, vou dar uma dica para vocês. Eu testei o cartão em bastante caixas diferentes para ver as taxas que eles cobram. Eu tava na faixa de 100, eu saquei 1.000 liras, porque tem muita coisa aqui que precisa ter dinheiro. Então eu peguei umas 1.000 liras que acho que vai dar em espécie. O resto eu vou passando em cartão. Bom, a média que estava 104 liras, 80 liras, 95 liras. Testei vários. O que ficou mais econômico dos que eu testei, eu não testei tudo ainda, mas já achei uma taxa ok, foi esse Vakif Bank aqui. Ele cobrou 30 liras para sacar 1.000 liras. Cobrou 30, então eu achei que foi de longe a taxa mais favorável. Assim, sempre vai ter uma taxa, né? Não tem nenhum banco que não cobre taxa. Em qualquer país é raro ter um caixa que não tenha cobrança. Então, 30 liras é o mais aceitável aqui. Isso vai dar o quê? Uns R$4 e pouco. R$4 e pouco.
R$4, vai, porque é 7,70, então acho que não chega nem a 4. Tá bom, para efeito de curiosidade, esse aqui é o dinheiro da Turquia, então essa é a nota de 200, bonita até. Vou pegar o verso dela aqui, ó. E acho que esse cara aqui é o Atatürk, se eu não me engano, que tá na nota de 200. E aqui a nota de 100 também tem a cara dele, acho que todas têm a cara dele, o que muda é o verso. Aqui, ó. O verso é esse tiozinho aqui, que eu não tô lendo quem é. Deve ser algum sultão, provavelmente. E ó, fui olhar no aplicativo agora do Wise e não debitou a taxa não, ó, só cobrou uns 1.000. Aqui, ó, esses 1.500 é o da cisterna, esses 570 foi o doner que eu jantei ontem, ó. Tá aparecendo... Opa! Pera. Calma, apertei aqui aí. Tá aparecendo só que debitou 1.000 aqui. Melhor ainda. Achei que ainda ia pagar essa taxa, nem pagou, então só sacou os 1.000 mesmo. Muito bom. Então, Vafik Bank, nome do banco. Assim, tem menu em inglês, tá? Você pode colocar o menu para inglês para poder fazer o saque. Então, tem risco de você não entender o que está fazendo. Aquele esquema do sorvete que o pessoal fica tentando pegar, ó lá, e não consegue. Anahtarlı. Bir de aşağıya indiririz ya. Isso é o que mais você vai encontrar aqui por Istambul, principalmente aqui em Istambul. Tem um monte desses aí, que os caras ficam fazendo essa traquinagem. E você paga um valor a mais, tá? Não é... tem o sorvete, você pode comprar só o sorvete normal, o cara vai te entregar, ou você paga um pouquinho mais e o cara faz essa traquinagem aí de ficar te trollando. Aqui, ó, perto da praça, tá vendo? Tem vários caixas, vários. Peguei mais alguns dinheiros aqui da Turquia. Olha só, eu troquei dinheiro ali. Ó, essa é a nota de 10. Ó, tem a mesma carinha do... Ah não, essa é diferente. Ó o verso dela. Parece o Mário de Andrade. Não parece? Opa, aqui. Essa é a de 20. O verso dela, o belo bigodeiro aqui, que eu não sei quem é, mas é isso aí. E a de 50. Olha só. Aí tem uma mulher aqui no verso. Não sei quem é. Bom, agora eu vou visitar a Hagia Sophia e ó, aqui, essa entrada aqui, ó, é só para quem é muçulmano, para quem vai rezar. Para quem é visitante tem que ir para lá, 5 minutos de caminhada, tá falando, que é daquele lado. Que é igual lá na Mesquita Azul, né? Tem a parte só dos muçulmanos e a parte dos visitantes, né? Que eles separam. E aqui, como é uma mesquita, não é diferente. Então, vamos procurar onde fica a tal área dos visitantes aqui. Aparentemente, é aqui a entrada do pessoal que vai comprar ingresso. Acho que é aqui. Mesmas coisas, tem o código de vestimenta aqui. Se minha bermuda não puder, eu tenho uma calça. Então, vamos ver. Ó, tem que comprar ingresso aqui primeiro. Eu achei que era ali, mas não. Você vem aqui primeiro, ó. É bem na frente, a entrada é aqui que é a venda. Então você compra primeiro ingresso aqui, depois vai lá pra fila. O caminhão de lixo da Turquia, que pequenininho, né? Diferente do... Nossa, é mó grandalhão. Eles jogam tudo aí, ó. Engradado, vai tudo. Diferente. Algumas informações aqui, ó. Código de vestimenta, igual lá na Mesquita Azul. E uma... Ali tá falando de o audioguia, né? Que é em 23 línguas. Agora, uma coisa que chama atenção é o fato deles terem um piso histórico. Então quem estiver levando carrinho de bebê ou coisa assim, para carregar, para não danificar o piso
E quem for cadeirante, para não usar a seção de área de visitante, para usar a área de muçulmanos, o pessoal que reza, né? Porque o piso parece que é histórico e isso danificaria. Curioso, né? Então, bom, já comprei. E assim, esses 1.250 que fala que é o preço, na verdade, é um preço para você entrar, só olhar do balcão e vir embora. O preço mesmo completo é o dobro. É 2.500, aliás, 1.500 não, dobro não, 1.500 e o valor é 2.500. Aí falei, quer saber numa coisa? Eu já tô lascado mesmo, vai, põe isso aí, porque aí você pode visitar praticamente tudo, menos a área própria para os muçulmanos, né? Menos a área onde eles rezam, que é a visita mais completa, já vem com o autoguia, já vem com tudo, vai. Bom, vamos seguir aqui. Agora tem uma fila ali para entrar, mas está bem menor, por exemplo, do que estava na Mesquita Azul, que acho que a galera deixa para fazer a maior parte dos rolês de manhã. Agora que já está de tarde, é umas 3h15, acho que a galera não faz tudo agora não. E uma coisa que foi interessante é que na hora que eu cheguei no caixa ali, que o cara começou a falar comigo, ele perguntou de onde eu era, eu falei do Brasil. Aí ele pegou o celular dele, ele já tinha, acho que essas pré-informações, ele me mostrou em português do Google Tradutor, tudo que dava direito, o que eu podia fazer, os valores. Achei interessante isso. Ele falou em inglês, aí depois ele, peraí, de onde você é? Aí me mostrou certinho o que eu podia fazer, o que eu não podia, tal. Vendeu, ó, o ticket tá aqui. Um aviso a vocês, passei um perrengue agora aqui, fui passar o ingresso na catraca, ele não passou, ele não queria passar. Tem uma verificação de segurança na entrada, tá? Ele não queria passar, não sei que erro que deu. Aí a moça que me atendeu pediu o recibo. Então, uma dica. Pronto, botei no modo noturno. Guardem o recibo, que o cara vai te dar o ingresso e um recibo. Guardem esse recibo, foi o que me salvou. Porque eu passei o ingresso e ele não estava passando. Deu algum erro, não sei do que. Aí a moça pediu o recibo. Aí eu dei o recibo, ela passou um cartão dela lá e eu entrei. Porque eu já ouvi dizer que tem muito problema de ingresso falso. Só que eu comprei na bilheteria oficial mesmo. Então guardem o recibo, porque o recibo é o que vai te garantir entrar. Senão, eles podem achar que é ingresso falso e não deixar você entrar. Agora a gente está entrando aqui, ó. Vai subindo essas ladeirinhas aqui. Enquanto eu estava falando com vocês, eu estava subindo aqui. Mas vamos lá. Eu acho que a gente vai lá pro alto primeiro. Hello, welcome. Aqui. Bom, vamos falar da história desse lugar agora. Hagia Sophia, ou Igreja de Santa Sofia, ela é uma igreja muito antiga. Tudo começou com uma igreja construída em 360 pelo imperador Constantino, o mesmo que transformou aqui em Constantinopla. Só que em 404 ela foi destruída por um incêndio e foi construída uma outra no lugar. Só que ela foi destruída em 532 numa revolta que teve aqui. Aí nesse mesmo ano, o imperador Justiniano resolveu construir uma igreja maior, mais moderna, bonita. E essa obra levou 5 anos para ficar pronta. Então ela foi construída, terminada em 537. Video yasak diye. Sir, there's no recording while Ok. talking. Praying time. Because no. of that, because you can just record anything, but just try not to talk, okay? They don't want anyone to speak anything while recording. Bom, eu estava gravando falando com vocês, mas fui interrompido, disse que não pode gravar falando aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer só umas imagens do lugar e depois eu falo o que eu vi aqui, tá? Vou tentar gravar meio muqueado, falando aqui, falando baixo, para ver se não me ouvem. Como eu tô com o microfone, essa área aqui de baixo é a área dos muçulmanos, é a área que eles podem rezar, né? Então essa área é restrita para nós, tá? A gente não pode acessar essa área aqui. Bom, vou tentar fazer no clandestinão aqui mesmo, mostrar bem rápido. Aquilo ali embaixo é o altar, ali naquele canto é o púlpito e ali eu esqueci o nome daquelas duas estruturas ali. E uma curiosidade, ali em cima tem um anjo
Bom, tô saindo daqui, agora eu vou tentar ver se eu consigo explicar mais ou menos a situação toda aqui. Vamos lá. Não podia gravar e tem vários seguranças. Eles falam que o problema não é gravar vídeo ou tirar fotos, é fazer vídeo com explicação. Achei estranho, porque eu vi vários vídeos no YouTube de gente gravando aí dentro, falando. Mas enfim, né? Não podia. E de cara eu já fiz uma cabaçada. Já descobri que eu fiz uma burrada. Aquele valor que eu paguei, que era 1.500 a entrada ou 2.500, que o cara falou que você visitava mais áreas. Na verdade, sabe o que era? Eu fui perguntar agora. Eu falei, gente, qual que é a diferença da visita? Eu perguntei num balcão de informações que tinha lá. A diferença, basicamente, é que você visita o museu. Esse a mais que eu paguei, esses 1.000 a mais, é para visitar o museu que é ali atrás da Mesquita Azul. Até vi de manhã esse museu aí. Porra, eu não queria visitar museu. Eu só ia pagar para fazer a visita da mesquita mesmo, não para ver porra de museu. Pô, que saco. Quer dizer, fiz merda no final. Eu nem ia pagar para ver museu. Se o cara falar a mesquita mais um museu, eu não... Peraí. Pronto, tava gravando em modo noturno. Agora eu percebi que tava muito clara a minha cara. Ainda bem que tem o visor aqui na frente. Pô, eu paguei o museu, que saco. Ah, que raiva, mano. Mas enfim, agora já paguei, não tem jeito. Agora eu vou visitar, né? Já que tá pago. Então eu vou dando umas explicações agora do lugar aí. Basicamente você visita só a parte superior da Hagia Sophia. E sim, dando as explicações que eu acho que eu parei. Eu até lembro a hora que eu parei de explicar. Eu ia falar que quando o Mehmet conquistou Constantinopla, quando Constantinopla caiu na mão dos otomanos, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi transformar a igreja numa mesquita. Só que com uma curiosidade, geralmente isso não é só os muçulmanos, qualquer religião, tá? Quando um povo de uma religião conquista um povo de outra religião, eles tendem a suprimir a religião, a cultura, tudo desse povo. Então foi assim, por exemplo, quando os espanhóis chegaram nos países da América que soterraram todos os templos incas, maias, astecas e construíram igrejas católicas em cima, enfim. Os muçulmanos também costumavam fazer isso. Só que no caso especificamente da Hagia Sophia, qual é a diferença? Eles transformaram ela numa mesquita, mas não apagaram as imagens. Eles mantiveram as imagens, que os muçulmanos não cultuam imagem, tá? Porque assim, na igreja católica, a católica romana cultua estátuas e imagens, os ortodoxos apenas imagens pintadas, não estátuas, e os muçulmanos nem isso, eles não cultuam nenhum tipo de imagem. E aí o que acontece? Eles não apagaram, eles apenas cobriram muitas delas. Então você anda pelo interior da igreja e você consegue ver imagens, várias imagens, tem vários mosaicos, vão aparecendo aí na tela para vocês, imagens de Jesus e Maria, por exemplo. Tem umas até do imperador Justiniano ali, e eles mantiveram, curiosamente. Aí ela permaneceu como mesquita até 1934, aí o Atatürk resolveu converter ela em um museu, então ela passou a ser um museu. E em 2020, agora bem recente, o Erdogan resolveu reconverter, ele deu um Ctrl+Z no que o Mustafa Kemal fez e voltou ela novamente para a mesquita. Então hoje, nesse momento, em 2025, ela é uma mesquita, a menos que mude de novo, né? E o que a gente vê lá dentro? Você anda pelo balcão e tem várias informações, tem um audioguia que eu achei que era pago, mas não, o audioguia ele já faz parte, se você fechar o de 1.500, já é o audioguia. Você escaneia um QR Code que tem lá, abre no seu celular uma página que tem a explicação de cada setor. E em cada setor também tem o seu próprio QR Code, se você quiser especificamente só ouvir aquele. Tinha em português, inclusive já foi automático, ele já reconheceu em português no meu celular. Aí vai passando, por exemplo, tem um lugar lá que era o aposento da imperatriz, que era um lugar onde ela ficava. Tem uma sala onde os padres, os clérigos, né, trabalhavam, o papa porque aqui, inclusive, existe um papa também da igreja ortodoxa, que no caso eles chamam de patriarca, né? Não existe um só, como na igreja católica, que tem só o patriarca, que é só o papa de Roma, né?
Existem vários patriarcas, o mais importante é justamente o de Constantinopla, que é o principal. E ele trabalhava naquela sala ali, ou trabalha, não entendi direito. Aí mostra, fala sobre o púlpito, fala sobre as estruturas que tem ali no altar e fala sobre os mosaicos também, né? Tem várias informações. É bem interessante. Agora vamos aqui até o museu, ele fica do lado aqui da Mesquita Azul, bem pertinho, ó. A Hagia Sofia está ali e a Mesquita Azul já está aqui do nosso lado. Então vamos ali no museu, já que eu paguei, né? Já que o otário pagou, então assim, quando oferecerem, falar, tem uma visita que é só a parte superior e tem outras áreas, pega só da parte superior. A não ser que vocês queiram visitar o museu, claro, aí tudo bem. Caso contrário, não caiam no golpe. Paguei 1.000 a mais por isso, 1.000 liras. Nem sei, nem fiz a conta ainda agora para não me deprimir. Mas vai aparecer para vocês agora o valor na tela da diferença. Mas também tem uma coisa, eu não vou fazer mais nada pago aqui em Istambul. Foi o último bagulho que eu fiz. Porque eu não vou subir na Torre de Galata, os outros palácios eu não tô afim de visitar não. Então, vou só fazer essa visita porque eu já paguei mesmo. E tem fila, viu? Ó, tem uma galerinha aí para entrar no museu. Vamos lá, né? Vamos, pelo menos que vale a pena. Eu reparei que o ticket é duplo, ó. Porque esse aqui é o ticket só da Hagia e esse é o do museu. Eles grampeiam os dois, ó. Que a moça agora pediu, deixa eu ver o ingresso. Aí ela virou outro lado, aí que eu me liguei. Então são 2 ingressos que eu comprei, na verdade. Se eu fosse na Hagia Sofia, era só esse aqui. Eu não teria pego esse outro. E o que é mais interessante é que para uma vai a outra. Agora tá a Hagia Sofia. O cara tá lá. Aí a hora que ele acabar, vem pra Mesquita Azul. Quer ver, ó? E a garganta dos bichos é boa, viu? Olha, tem que admitir, os bichos tem voz, hein, pra fazer isso aí. Agora a Mesquita Azul. Já tá uns 5 minutos isso, hein? Já tem mais ou menos uns 5 minutos, ó. Agora a Hagia Sofia de novo. É lá e cá, eles esperam um acabar pro outro fazer. Achei legal isso. Olha, ó. O vocal do bicho é bom, hein? Depois de uns 20 minutos pelo menos de fila, finalmente. Agora vamos entrar, acho que eles vão dar uns audioguias aqui pra gente. Então vou guardar até meu fone, que eu tava com o fone aqui. Pronto, já entramos depois de 1 hora. Eles dão um audioguia para nós, um fone. Aí ele pergunta qual idioma, ele escaneia ali, eu pedi português. Ele põe e te dá isso aqui. Agora vamos ver o que vai. A gente ganha esses fones. Tem uma primeira sala aqui, que a galera fica esperando um tempo. Deve ter alguma explicação aqui. Vamos começar com a primeira sala. Também conhecida como a Santa Sabedoria. Sua história extraordinária ainda ocupa um lugar especial nas crenças religiosas de todas as pessoas do mundo. Um misterioso local de adoração onde a realidade se funde com lendas e contos que, às vezes, escondem a verdade. Bom, vamos lá. Já fiz a visita assim. Eu ameacei começar a gravar, fiz até um primeiro vídeo aí, que eu coloquei o microfone no audioguia, né, só que aí passou a moça que acompanhava a gente, falou que não podia gravar nada lá dentro, no máximo tirar fotos. Então o que eu fiz? Eu desliguei a câmera, né, desliguei o microfone
E aí eu peguei o celular e fingia que ia tirar foto e gravei alguns vídeos, tipo stories, né? Pronto, eu tinha esquecido de... Opa! Eu tinha esquecido de tirar do modo noturno, de novo, que lá dentro é escuro. Então, eu pegava o celular, fingia que ia tirar foto e gravava no modo history, fazia uns vídeos bem rapidinhos. Então eu vou pondo na tela para vocês verem, mas assim, o áudio estava no meu ouvido, né? E essa câmera, esse microfone eu não consegui parear com o meu celular. Eu já testei, mas não deu certo, não sei qual é o erro que eu estou cometendo. Depois eu vou tentar com calma. Basicamente, a primeira parte é bem interessante até, foi realmente interessante. Eles mostram toda a história da construção da Hagia Sophia, toda, desde de como ela foi idealizada, e com vídeos interativos, assim, muito bem feitos. É bem interessante, o áudio é em português brasileiro, inclusive, não é português de Portugal, como eu já peguei em alguns lugares, é português BR, né? Respeita. Nada pessoal contra o povo da Guiana brasileira lá, mas tô brincando. Se tiver portugueses assistindo, sou filho de português, tá? Só uma piadinha. Vou brincar com meu pai também, então acho que não tem nada demais. Essa primeira parte são vídeos interativos. São várias salas, a guia vai, assim, ela vai conduzindo a gente para numa sala e tem todos uns vídeos explicando tudo, as reformas pelas quais ela passou, tudo pelo que ela passou, destruições. E aí depois tem uma parte que a gente desce, devolve o audioguia, e aí é um museu mesmo, com várias peças que eram da Hagia Sophia, peças que foram encontradas. Tem um alcorão bem grande, tem um pergaminho lá gigantesco, que eu não... É alguma coisa do Maomé II, mas eu não entendi o que era. Pedras, moedas de ouro, enfim, vários itens sagrados, tapetes, que eram da Hagia Sophia. E assim, a história é quase basicamente aquilo que eu contei, só que muito mais detalhado, que ela passou por 2 destruições, que foram revoltas. Uma delas foi uma imperatriz que parece que ela colocou uma estátua, uma rainha, sei lá, em frente à Hagia Sophia, e o povo não gostou e se revoltou e queimou a igreja. Tem várias coisas que aconteceram assim ao longo da história, que o Justiniano, quando construiu ela, construiu de uma maneira... Ele foi muito assim, arrogante, dizendo que era a maior construção da história da humanidade, não sei o que, e 20 anos depois um terremoto derrubou a cúpula dela, aí o sobrinho dele, que reconstruiu, Isidoro, reconstruiu com uma técnica diferente, diminuiu as janelas, aumentou a estrutura, enfim. Ele foi responsável por fazer a Hagia Sophia durar. Depois já já com os otomanos, já na gestão do Mehmet, ele contratou um arquiteto, que era esqueci o nome dele agora, que eu li sobre esse arquiteto. Ele foi o principal arquiteto da época do Império Otomano. E foi esse cara quem fez umas mudanças estruturais na Hagia Sophia, fazendo com que ela durasse até hoje. Mesmo com vários terremotos que já aconteceram, ela está de pé, ela está firme, ela não cai. Os minaretes já foram derrubados e reconstruídos com outro tipo de estrutura. Então assim, é bem interessante, é bem legal mesmo. Mostra o dia da invasão dos otomanos a Constantinopla, um vídeo assim de como eles fizeram. É bem interessante até. É caro, é caro. Eu ainda acho que não vale, mas assim, pelo menos foi um museu interessante. Bom, ficou faltando um lugar para eu visitar hoje, que estava nos meus planos, que era o Palácio Topkapi, só que ele hoje está fechado, terça-feira ele não abre. Eu não tinha me ligado nisso e ele não abre hoje. Então é a única coisa dessa parte aqui do centro que ficou faltando eu visitar no dia de hoje. Então é assim, eu vou encerrar o dia de hoje. Já foi um dia que eu visitei bastante coisa, assim, embora... Quer dizer, não foi bastante em quantidade, mas foi um material bem grande. Eu acho que eu gravei bastante coisa. O vídeo de hoje deve estar bem longo. Vou ter bastante trabalho para editar. Mas apesar desse sol que ainda tá, já são mais de 6 horas, tá? É que aqui o sol se põe lá por mais 7 e pouco. Eu sei porque quando a gente chegou de avião ontem, eram 7h15, 7h20 e ainda tava sol. É que demorou tanto para ele chegar no portão de embarque que já tinha escurecido. Mas vai cair lá por mais 7h30. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar cedo pro meu hostel. Já vou tomar um banho, eu tenho roupa para lavar ainda, que eu só lavei uma parte ontem, mas estava tão tarde que eu não queria nem ter trabalho, só queria tomar um banho e dormir. Então eu vou lavar uma roupa, sair cedo para jantar, porque ontem eu passei perrengue, né? Fui jantar tarde, quase tudo estava fechado, e aí paguei mega caro.
Quer dizer, hoje eu almocei e não paguei barato também, mas já paguei mais barato que ontem. Bem mais barato que ontem. Mas é isso, então o vídeo fica por aqui. Espero que tenham gostado. Se não for inscrito ainda, por favor, se inscreva, dá essa forcinha aí. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha com seus amigos. Deixa um comentário, fala o que vocês estão achando, o que você acha da Turquia, se você gostaria de conhecer a Turquia, o que você achou desse vídeo de hoje. E nos vemos no próximo vídeo, então, pessoal. Fique com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.